sua Bíblia, por favor. Livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Irmã Luciana, obrigado, viu? Eclesiastes, capítulo 4. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Queria que o diácono Davidson faça a leitura desse texto. Do 1 ao 16, até o finalzinho. Todos encontraram, irmãos? Amém. Depois voltei e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição do espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição do espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho, nem irmã, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Privando a minha alma do bem. Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, e ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, e também isso é vaidade e aflição de espírito. Ora por nós, por favor, Diabo. Senhor Deus, que o Senhor continue, Pai, a falar ao nosso coração no livro de Eclesiastes. Continue, Pai, a nos ensinar, Pai, a tua verdade e o teu querer. Que possamos entender que as vaidades desse mundo não são os que devem ser, as coisas que devem ser para nós as melhores, as colocadas em primeiro lugar. Mas sim, Pai, fazer a tua vontade, seguir aqui e estar dentro do teu reino. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa esse culto, continua abençoando agora através da palavra que será ministrada. E fala ao nosso coração, através do teu representante aqui, do teu anjo da igreja, nosso pastor. Nos abençoa, Pai, com tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. Obrigado, Diácono. Nós vimos no domingo passado que, de fato, meus irmãos, existe um tempo para tudo. Inclusive, nós dissemos aqui que tem tempo para nascer e tempo para morrer. O que isso nos leva ao entendimento, meus irmãos, que nada acontece por acaso. E Deus nunca perdeu o controle da situação, e as rédeas da história sempre estiveram nas mãos
de Deus. Não adianta você querer precipitar a sua vida. Não adianta você querer fazer as coisas de forma atropelada, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e de decência. Ele não aceita, Ele não permite. Esse mesmo Deus que permite que você namore quando jovem, que você case, que os filhos venham na hora certa, daí daqui a pouco os netos vão chegando, e tudo isso, meus irmãos, existe uma ordem determinada por Deus. E não adianta você tentar olhar para as coisas pela parte de baixo do óculos. Vocês lembram o exemplo que nós usamos domingo passado? Aquele óculos bifocal. Porque quando você olha pela parte de baixo, você começa a observar as coisas que acontecem debaixo do sol. Mas quando você ergue os seus olhos e você olha pela parte de cima do óculos, então você começa a olhar para as coisas acima do sol. Então isso muda a nossa perspectiva de vida, porque então a gente percebe que o trabalho, ele deixa de ser enfadonho e passa a se tornar uma bênção dada por Deus. Que os filhos que às vezes dão dor de cabeça, dão preocupações, quando a gente olha por cima do sol, para além do sol, a gente entende que filhos são heranças do Senhor. Filhos são bênçãos de Deus, são presentes de Deus. Então, você olha para a sua esposa e diz: rapaz, essa esposa foi Deus que me deu, louvado seja o Senhor. Você olha para o seu marido e diz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não podia me dar marido melhor. Podia não, era esse, é esse sim. O Senhor pode vir com 10 desses que eu não quero, eu só quero esse que o Senhor me deu primeiro. E aí, vem as filhas, vem os filhos, vem os netos. Aí chega a avó e diz: Senhor, muito obrigado pelo meu netinho. Eu ia dizer Vitinho, eu não vou dizer não. Aí a avó fica: muito obrigado, meu Deus, o Vitinho, pelo meu netinho, que na verdade é um netão, um grandão. E você entende que esses netos são também presentes de Deus. A sua igreja é um presente de Deus para você. Por isso, não despreza esse presente que Deus te deu, não. Cuida bem desse presente. Cuida com carinho, com afeto, com temor e tremor diante de Deus. Porque esse é um lugar confiável para você e para a sua família. É um lugar confiável para você criar os seus filhos, para você permitir que os seus filhos, suas filhas, cresçam não apenas em estatura, mas cresçam também em graça e sabedoria. Só que você só vai enxergar isso se você olhar para além do sol, para cima do sol. Mas aí agora no capítulo 4, de novo, novamente, outra vez, Salomão olha para o mundo pela perspectiva de debaixo do sol. E Salomão vai dizer: olha, eu de novo olhei e vi que existe opressão no mundo. Eu vi também as lágrimas dos oprimidos e vi que não tem ninguém que console essas pessoas. E aqueles que têm o poder, que deveriam consolá-los, não os consolam. Essa perspectiva de vida, meus irmãos, é muito dura, é muito complexa. Porque o que Salomão está vendo aqui é aquilo que acontece nos nossos dias. Ou está diferente? Existe opressão nos nossos dias? Ou tem gente chorando porque está sofrendo opressões, e aqueles que deveriam consolá-los, aqueles que deveriam enxugar as lágrimas, não estão enxugando. Eu vou trazer isso para a nossa realidade, meus irmãos. Observe, quem é poderoso em nossa época, em nosso meio, que deveria estar não nos oprimindo, não nos fazendo chorar, mas nos consolando, se não o Estado? E entenda Estado aqui, meus irmãos,
como o nosso sistema governamental. Porque as pessoas dizem, pastor, o mundo é mau. Eu discordo em parte dessa expressão, porque o mundo que Deus criou é bom. Ruim, meus irmãos, é esse sistema político, financeiro e social que foi corrompido pelo pecado. Esse sistema sim é mau. Aí você observa líderes políticos do nosso país que pregam um Estado forte, um Estado grande, um Estado poderoso, que vai tomar conta de todas as áreas da nossa vida, que vai suprir a nossa carência na saúde. É assim que funciona? Porque você paga os seus impostos para que você tenha uma saúde pública boa. Mas é isso que funciona, meus irmãos? Que jeito maneiro. Se você quiser um sistema de saúde bom, você precisa, além dos seus impostos, pagar aí um convênio, um plano de saúde. Você paga os seus impostos esperando que o governo lhe dê boas escolas e forneça uma excelente educação para os seus filhos, educação pública. Mas é assim? Não coloca teu filho, não. Se você tiver condições, é evidente, num colégio particular, e aí ele vai comer seu fígado, para você poder dar uma educação diferenciada para os seus filhos, para poder os seus filhos aprenderem lá na escola a falar já em português, inglês, espanhol e francês. Porque se não for assim, não funciona. Aí você espera que o governo, que esse governo que diz que precisa ser forte, ele vai conceder para você e para mim mecanismos que nos concedam uma vida social mais justa. Mas não é assim que acontece. Eles vão nos oprimindo com impostos e mais impostos e mais impostos, a ponto de quando chega todo começo de mês, a gente chora, porque vê que o nosso salário praticamente não consegue atender às nossas necessidades básicas. Ou não é assim na casa de vocês? É desse jeito, meus irmãos. Aí esse discurso bacana, olha, porque um Estado forte vai suprir a sua família nas suas carências, mas daqui a pouco esse mesmo Estado vai dizer que você não pode mais criar seu filho do jeito que você quer. Tem que ser do jeito que o Estado determinar. De que você não pode mais disciplinar os seus filhos da forma como você aprendeu, e essa foi a forma correta, que foi aplicada justamente em você. E o Estado determina o que você pode ou não pode dizer ou fazer com seus filhos. Esse Estado supostamente poderoso, fortalecido, quer mandar na sua vida. Ele quer determinar aquilo que você pode ou não pode dizer nas redes sociais. Esse suposto Estado forte diz que você tem liberdade de pensamento, liberdade de culto, mas o que nós encontramos aqui há pouco tempo atrás foi esse Estado forte mandando fechar, lacrar as igrejas. E para onde foi a nossa liberdade de culto? E para onde foi a nossa liberdade de opinião quando você não pode postar nas redes sociais aquilo que você pensa, porque senão você corre o risco de ser preso. E você não pode discordar desse Estado forte, porque eles entendem que você é uma ameaça, e eles vão tirar você desse jogo. Ai, pastor, o senhor está falando então que socialismo não é uma coisa boa? Para mim, meus irmãos, socialismo e capitalismo não são as melhores coisas que nós podemos escolher. E se você me perguntasse, pastor, socialismo ou capitalismo? Eu prefiro dizer cristianismo. Eu prefiro dizer cristianismo. Porque os valores de Deus são superiores aos valores do socialismo e os valores de Deus são superiores aos valores do capitalismo. Então, nem lá nem cá, eu prefiro ficar com os valores de Cristo. E os valores de Cristo, meus irmãos, são diferentes demais desses valores do mundo.
E talvez olhando por um ponto de vista como esse, Salomão, ele chega aqui no versículo 2 e vai dizer, olha, olhando para tudo isso, mais felizes são aqueles que morreram do que aqueles que estão vivos. Salomão deu logo no meio da canela da pessoa. Porque essa visão de Salomão é uma visão muito entristecida. Embora realista, essa visão de Salomão é quase como depressiva. Porque Salomão está olhando para tudo debaixo do sol e ele vê que tudo isso não faz sentido. Melhor são os que já morreram, porque não vão ter mais que passar praticamente 6 meses do ano só pagando impostos. Ele diz, melhor os que já morreram, que não vão mais ver, do que esses que estão vivos e estão carregando essa carga aí pesada. Mas quando chega no versículo 13, ele vai dizer, olha, melhor do que ambos, melhor do que o que está morto e melhor do que o que está vivo, é o que nem nasceu ainda. Porque esse não vai ver a maldade que impera nesse mundo. Porque o que não nasceu, ele não vai sofrer as opressões que nós sofremos. Porque esse que não nasceu, não vai sentir as dores e não vai sentir revoltas por causa da corrupção e da maldade que impera nesse mundo. Porque não nos esqueçamos, meus irmãos, que nesse mundo jaz o maligno. E ele tem tentado fazer de tudo para tentar tirar o povo de Deus do seu caminho correto. E com isso ele oprime, ele persegue, com isso ele tenta causar danos, causar males. Esse é o sistema corrompido que nós temos hoje em dia. E ele vai dizer, olha, nenhum nem outro, melhor foi aquele que nem nasceu. E a pergunta que pode ser feita nesse momento, pastor, isso vai melhorar? Vai não, vai piorar, viu? Vai piorar, porque não faz sentido, meus irmãos, não existe perspectivas de melhoras para esse mundo que nós vivemos, porque esse sistema que nós vivemos, ele foi manchado pelo pecado, ele foi corrompido pelo pecado, e não existe expectativas de que esse sistema melhore, só vai piorar. E não tem homem que se levante, que tente mudar esse sistema e consiga prevalecer. Não tem. Não teve na época de Salomão e também não tem nos dias de hoje, meus irmãos. Vai piorar. Vai piorar. Aguardem, porque vai piorar. E permaneçam firmes, viu? E permaneçam firmes, porque ainda tende a ficar pior ainda. Tende a ficar pior ainda. Mas aí Salomão continua em sua jornada debaixo do sol. Ele diz, olha, eu descobri também, versículo 4, que o trabalho e o resultado dos homens provém da disputa que existe entre eles. O que Salomão está dizendo, meus irmãos? É que todo esse trabalho que os homens realizam, isso muitas vezes é fruto de inveja. Eu vou dar exemplos. Imagina que chega aqui na igreja irmão Daniel com um carro do ano aqui. Aí a pessoa vai olhar para Daniel e vai dizer, caramba, Daniel quando chegou na igreja nem tinha carro, ó. Ele nem passou para a bicicleta, ele pulou para a moto, da moto ele foi para o Fiat 147, depois para o Chevette, depois para aqueles carrinhos mais tranquilos. Daniel já chegou aqui direto numa Blazer, olha, direto numa Hilux. Receba, Daniel, em nome de Jesus. Fazer. Ainda tem a Kombi. Gente, para vocês entenderem, o projeto de Daniel é comprar uma Kombi para poder, quando a gente precisar de transporte, ele botar todo mundo dentro da Kombi e a gente vai cantando. Se a Kombi não quebrar, olê, olê, olá,
A gente chega lá. O projeto é esse, né, Daniel? É comprar uma Kombi para quando a gente precisar fazer os nossos passeios, a gente já tem um transporte. E em nome de Jesus vai chegar, viu? Em nome de Jesus vai chegar. Imaginou? Pegar o menino todinho e levar para dentro da praia. Ai, menino, abre as portas aí, Cleide. Deixa o menino descer para brincar na areia da praia. Eita glória! Mas o que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que nós, por sermos invejosos, a gente não consegue se alegrar com o sucesso do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso próximo. Aí a gente vê Daniel comprando uma Hilux. Rapaz, eu acho que eu consigo ter um desse também. E a motivação da pessoa de trabalhar não é para poder ter uma vida mais tranquila, é porque quer comprar um carro igualzinho do irmão lá. Vai dizer, olha, eu tenho também, viu? Está vendo? Não é só tu não, eu também tenho. Aí a pessoa vai lá, compra um telefone novo, aí o invejoso, o olho grande. Qual outro apelido que a gente pode botar aqui para o invejoso? Além do olho grande. Oi? Olho gordo. Zoiudo, olho gordo, olho de Kombi, olho de seca pimenteira, aquele olho de borracha, aquele olho grande, que tem inveja do que é dos outros. Não pode ver a pessoa comprando uma sandália nova e diz, rapaz, eu quero uma também. E o vizinho compra um calçado novo, rapaz, eu vou comprar para meu menino do mesmo jeito. Aí vem uma caixa de televisão lá na calçada, rapaz, ele comprou, tem que ter também. A motivação dessas pessoas é invejar a vida do outro. É invejar a vida do outro. E aí, a única motivação para trabalhar não é para ter a sua casa bonitinha, mas é porque quer viver a vida do outro. Quer ter tudo que o outro tem. E é uma inveja da pílula, contaminando o coração. Mas tem o contrário também, Flaviana e Línia. Tem o contrário também, porque se tem aquele que é invejoso, que só pensa em trabalhar para poder comprar o que o outro tem, um tem igualzinho, versículo 5 vai dizer que o tolo, ele cruza os braços. Aí a pessoa vai dizer, não, eu não tenho inveja de ninguém não, pastor. Olha, o senhor vê como não tem inveja de ninguém, nem trabalhar eu vou, por não ter dinheiro para não querer comprar um igual. Pestinha, tu. Se tem o que só trabalha por causa de inveja, tem o que não quer trabalhar de jeito nenhum porque é preguiçoso. E aí a desculpa é, olha, para ninguém me chamar de invejoso, eu não vou nem trabalhar, porque eu não vou ter nada em casa, eu vou ser minimalista, é a palavra do momento, né? Eu vou ser minimalista, eu só vou ter dentro de casa a minha cama, e vai ser de madeira reutilizável, eu só vou ter 2 banquinhos de madeira que eu também achei no meio da rua. Aí eu não vou nem ter um gelado em casa. Eu vou ter um potinho de barro que é mais econômico. Ah, miserável preguiçoso. A trabalhar, bexiga. Faça como Salomão disse lá no livro dele de Provérbios. Vá ter uma formiga, preguiçoso. Imite a formiga, vá trabalhar. Vá trabalhar. Veja que debaixo do sol, meus irmãos, tem os dois extremos. Tem o invejoso, mas tem o preguiçoso. Tem o que quer trabalhar demais para ter o que o outro tem, mas tem o preguiçoso que diz, não, eu não quero ter nada, desde que eu não preciso trabalhar. Essa foi a perspectiva de Salomão para quando ele estava olhando para debaixo do sol, meus irmãos. E assim como foi naquela época, continua sendo nos dias de hoje. Mas Salomão ainda consegue olhar um breve instante de tempo, ele olha para cima do sol, ele chega no versículo 6 e ele vai dizer, olha, melhor é ter um punhado tranquilo do que ter 2 punhados à custa de muito trabalho e de muito esforço. E isso também não faz sentido. Veja, meus irmãos, sabe a dica, o conselho que Salomão está nos dando nessa noite? Mais vale você ter o feijão com arroz, Alberto Lena, todos os dias na mesa, com aquela carninhazinha do pé seco,
com aquele molhinho, aquela graxinha lá escorrendo no canto da boca e você limpando assim com guardanapo, ainda bota uma farinhazinha para ficar bem amarelinha aquela farofinha, não é não, Beto? Não sei. É melhor você comer esse feijão com arroz e a galinha do pé seco, sabendo que foi Deus que te deu, do que você comer banquetes, do que você comer a picanha que foi prometida aí um tempo atrás, que não chegou ainda, à custa de desonestidade, à custa de enganação, à custa de inveja, à custa de opressão. Não vale a pena, meus irmãos. E olha, se de repente você conhece alguém, ou você um dia já pensou desse jeito, olha, eu quero nem saber, pastor, para mim o que importa é eu ter de tudo na mesa, e se preciso for, eu atropelo todo mundo, porque primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Sabe que Deus vai te cobrar isso, viu? Se Ele não cobrar agora, mas lembre-se, no dia do juízo, Deus vai te cobrar isso aí. Cá para nós, meus irmãos, é muito melhor, Daniel, Cleide, Diego, é muito melhor comer pão com quitute. Aquele quitutinho que você fatia ele todinho, passa na margarina ali no fogo, depois você abre um pãozinho francês, bota aquele quitute dentro, com uma xícara de café. Eita, Mesmo que achar. mas se foi Deus que te deu, é para você glorificar o nome do Senhor, é comendo, dizendo obrigado, Senhor. Aquele quitutezinho gostoso, que a boca chega saliva, aquele quitutezinho bacana, aquele cuscuzinho com ovo, com aquela gema molinha, que você estoura e mistura com cuscuz assim. Eita, negócio bom na pílula. Eita, Jesus. Bem gostoso, né, Alberto? Se Deus te deu a condição de você comer filé mignon, de você comer picanha, glória a Deus. Se isso foi honesto, se isso é honesto, louvado seja Deus. Mas se só tem um quitute com pão, é para você comer dando glória a Deus do mesmo jeito, porque foi Deus que te deu. E não precisa sentir inveja daquele que come filé mignon todos os dias, porque eu garanto a você que é muito melhor, assim como Paulo disse, grande fonte de lucro é piedade com contentamento, é ser satisfeito com aquilo que Deus te deu. Não importa se é pão com ovo, não importa se é somente pão com margarina, ou não importa se é somente pegar a margarina, misturar com farinha, colocar lá no fogo, misturar e comer depois. Mas se for de forma honesta, sabe que Deus está guardando você. E mesmo assim, Deus não está deixando você ficar com fome. O que a gente precisa aprender, meus irmãos, é sermos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá e não sentirmos inveja do outro. Gente, que ensinamento precioso de Salomão. E olha que quem está falando aqui é um homem extremamente rico. Ele diz para você, olha, é melhor a sua comida tranquila e seu feijão com arroz em casa, honesto, do que viver comendo em restaurante chique, à custa de muita desonestidade. Então, que aprendamos a ser satisfeitos e contentes com aquilo que Deus nos dá. Amém, gente? Amém. Mas ele continua dizendo, versículo 7, ele vai dizer, olha, eu vi também, eu descobri também outro grande absurdo debaixo do sol. Versículo 8, eu vi um homem que era extremamente solitário, que não tinha filhos, não tinha parentes, não tinha ninguém, mas trabalhava igual um desesperado. Sabe, era trabalhador, meus irmãos, eu trabalhava só um doido. Mas ele não se satisfazia com as suas riquezas. Provavelmente era um homem rico, um homem assim que irado, empresário forte, supervisor de empresa, assim, um homem forte. Mas ele não se satisfazia com a sua riqueza.
E ele diz: olha, eu não sei nem para que eu trabalho tanto, não sei para quem eu trabalho tanto, a ponto de não ter tempo nem para me divertir. E pense numa realidade, meus irmãos. Se eu perguntar aqui, certamente você vai conhecer pessoas que abriram mão de ter família para se dedicar única e exclusivamente ao trabalho. Pessoas que não têm outra atividade na vida, não fazem outra coisa que não ser trabalhar. E trabalha, e trabalha, e junta, e trabalha, e trabalha, e junta. E é tão, eu vou dizer um nome aqui, que quem tem um pouquinho mais de 35 anos vai se lembrar. O camarada é Dom Nonô Correia. Além de mim e de Alberto, quem é que lembra aqui? Hein? Diácono Deiso. Lembra também, Diácono Marinho? Daniel, é do seu tempo? Olha, só quer ser o novinho. Rapaz. Não é do meu tempo, mas a Helena fala sempre aí. Se eu perguntar a Flaviano, então ele nem ouviu falar. Hein? Olha, Flaviano também não conhece. Se eu perguntar a Diego e Vitor, então. Não. Luciana, ouviu falar em não correr? Também não. E só tem velho a gente mesmo aqui, viu? Jesus. Irmã Dorinha, irmã Adelaide, Nonô Correia. Conhece. Era um camarada, meus irmãos, que conseguia atravessar o oceano todinho com um sorrisal na mão e esse bicho não se desmanchava. Ele tinha dinheiro, viu? Ele tinha bastante dinheiro. Mas era seguro toda a vida. E o Patinhas eles conhecem, então. E o Patinhas conhece. A Capila também. Se não conhecer o Patinhas, não teve infância, não. Não assistiu nem desenho animado. Esse homem que Salomão está descrevendo aqui, é aquele homem que o seu Deus é o trabalho. É o trabalho. E ele vive para trabalhar e trabalha para viver. Somente isso. Ele não quer outra coisa da vida. Ele não tira férias. Ele não brinca com os filhos porque nem tem para não ter que estar comprando fralda, pagando escola, plano de saúde. Ele não tira férias porque ele não quer ir para a praia, vai ter que comprar um picolé, uma água de coco. O cara é amarrado. E a desculpa é, e veja, vou trazer isso para os nossos dias. Pastor, eu preciso trabalhar muito, que eu tenho que dar uma segurança econômica para os meus filhos. O discurso oficial é esse. Mas na verdade não. É porque ele quer, encher o bolso de dinheiro. Ele está lá se importando com filho, com mulher, com casa, né? Ele quer ter uma conta bem recheada. Ele quer ter muito dinheiro, ele quer ter muita influência, ele quer ser muito poderoso. E bota a desculpa no filho. Pastor, eu vou trabalhar bem muito porque, você sabe, né? Eu tenho um filho, mas eu tenho que deixar 5 apartamentos, 3 casas, 10 carros e uma conta bancária no azul não. Ela já está em branca, já está calibrada, já é quase o dono do banco. Mas às vezes não é isso não. É porque a pessoa só quer saber de acumular, de juntar, de ter, de possuir. E isso acontece muito, meus irmãos. Possivelmente você conheça alguém desse jeito, que troca tudo pelo trabalho porque só quer trabalhar e ter dinheiro, trabalhar e ter dinheiro. E abre mão de tudo. Abre mão de igreja, abre mão de família, abre mão de filho, de lazer, de descanso, da saúde. Não perde tempo nem comendo, porque toma só um suco. Não, aí bota umas vitaminas, engole uns comprimidos de vitamina. Não, aqui eu já estou bom, aqui já dá certo para mim. Um desses já não dá certo para a Laura. Mas não, Laura, alimentação com suco e somente vitamina. Os comprimidos de vitamina não presta não, né? O bom é comer um pratão de cuscuz, né? O bom? Oi? O bom é comer sanduíche, pastel, bolo.
Eita Jesus! Aí, vocês conhecem, acho que todo mundo aqui conhece, aquela esmerilhadeira, não conhece? Laurinha, menino. A pedra de esmeril de Laura não se acaba não, menino, é amolada toda a vida. Os dentinhos de Laura, pode ver que é sempre amoladinho. Ela está sempre amolando, né, Laurinha? Para poder estar sempre comendo, né? Como é, Luciana? E Eloá nem de embalo, né? Eita Jesus. E Bianca também. Bianca não fica de fora, não. Tá vendo como é o negócio? Essas pessoas, meus irmãos, elas não querem saber de prazeres, não. O negócio delas é só dinheiro, 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 dinheiro. O nome disso é ganância. Essas pessoas são gananciosas. Existe uma forma. E essas pessoas gananciosas, via de regra, elas são solitárias. Porque elas não querem dividir nada com ninguém. Mas veja, o que diz aí Daniel, o versículo 9, por favor. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Amém. Melhor é ter uma companhia do que estar sozinho. Meus irmãos, veja só. Acho que todo mundo aqui já adoeceu. Pense num negócio ruim. É você adoecer e não tem ninguém para lhe socorrer. Esse é um negócio difícil. Pense numa situação difícil. É você abrir as portas da despensa da sua casa e não ter comida, e você não ter a quem pedir socorro. Imagine que você, pai, mãe, você tem seus filhos, mas você se encontra sozinho. Não tem quem lhe auxilie na criação e na educação dos filhos. Pense em você, filho. Se você não tivesse os seus pais, a quem você pediria socorro? Porque uma vida solitária tem dessas coisas. O que nós encontramos muito hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, é pessoas que vivem solitárias. E a vida vai passando, e a vida vai passando, e a pessoa não tem com quem compartilhar as suas alegrias. As pessoas não têm com quem compartilhar as suas frustrações, as suas conquistas, as suas derrotas. Imagine uma situação hipotética. O marido passa um dia todo trabalhando. E veja, irmãs, as irmãs casadas aqui, quando o seu marido chegar em casa, sujo, suado, fedorento, cansado, mas porque ele passou o dia todinho trabalhando, você deve dar um glória a Deus bem grande, porque o seu marido é um homem trabalhador, é o provedor da sua casa, é o homem que Deus está usando para guardar e proteger você. Mas acontece que vez por outra, nessa igreja não, na igreja lá de longe, vez por outra, o camarada chega estressado, extremamente estressado em casa, porque teve um dia ruim no trabalho. Aí chega em casa, aí a esposa vai lá, abre a porta e entra o Shrek. E a esposa pergunta: tudo bem? O camarada não fala nada. E a esposa vai e pergunta: está acontecendo alguma coisa? Nada. Olha o tom de voz. Aí a esposa: ô meu amor, diga a mim para ver se eu posso lhe ajudar. Não é nada. Aí a esposa: veja, eu preparei uma coisinha, mas você não quer dizer o que é não. Eu já disse a você que não é nada. Sai de perto de mim, suma da minha frente, desapareça. Ei, ignorante, jumento, não é um negócio desse não. Não fala um negócio desse não. A tua esposa pode te dar um abraço. Eu estou dizendo isso para os homens porque tem um homem que ele é, como é que eu vou dizer uma palavrinha bonitinha? É bruto, é ignorante, mal educado. Para cavalo batizado só falta a coisa. Porque tem uns que ainda dão de vez em quando. Mas veja,
Você poderia ter uma recepção, você poderia ter uma resolução dos seus problemas, você poderia ter um momento de tranquilidade, se você simplesmente dissesse para sua esposa: olha, eu queria somente um abraço seu, e que você ficasse aqui do meu lado, mesmo que você não diga nada, mas somente fique aqui do meu lado. Ajudaria? Eu garanto a vocês que ajudaria. Do mesmo jeito, vocês, irmãs, mulheres, quando você estiver extremamente estressada, não desconta nos filhos, não desconta nas crianças, não, porque eles não têm culpa das suas frustrações. E veja, meus irmãos, esse texto é tão importante, que quando Salomão diz: olha, é melhor ter companhia do que estar só, porque lá no jardim do Éden, quando Deus olhou para Adão, ele disse: olha, não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para viver em solidão, solitário, sozinho. Deus continuou dizendo: fazer-lhe-ei uma mulher, uma auxiliadora que o corresponda. E veja, homem dessa igreja, vocês, quando estão assistindo um jogo de futebol, se sua esposa perguntar a hora para você, via de regra, o que é que você vai dizer? Ei, peraí, deixa eu terminar o jogo aqui que eu estou assistindo aqui. Não, mas não é para você tirar a vista, não, é só você para me responder o negócio. Não, pai, você está atrapalhando aqui, peraí, ele está olhando para lá. O jogo está ali, a mulher está do lado de cá. E o camarada pede: não me aperrei não, senão eu não consigo ver a bola aqui. Não é para você tirar o rosto não, meu filho, é só para você me dizer a hora. Eu não consigo não. Ele está lá na telinha da televisão. Não sei não. Sabe quantas coisas, irmãs, o homem consegue fazer ao mesmo tempo? E olhe. Mas olha para as esposas, olha para as mulheres, mulher de uma forma geral. A mulher, ela cozinha, lava a roupa, lava os pratos, descasca legumes, dá banho no menino, penteia o cabelo, faz a maquiagem, apara a sobrancelha, e isso ainda retoca o batom ao mesmo tempo, viu? Enquanto está mandando mensagem pelo WhatsApp para a irmã, para a mãe, para a prima. Isso tudo de uma vez só. E ainda trabalha fora. E ainda pega ônibus, e pega Uber, e pega táxi. E ainda precisa estar bonita quando o marido chegar. Chega no cangote. Enquanto o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Agora, deixa eu aliviar a barra dos homens. É lógico, né? Eu não vou deixar passar. Vocês conseguem fazer tudo ao mesmo tempo agora, mulheres? Mas tem uma coisa que vocês precisam da ajuda dos homens. É quando entra um monstro dentro de casa. Uma barata. Eita! Quando entra aquele monstro voando dentro de casa. Um dragão? Não, uma barata. É a gritaria, toma conta. E tem que ser um super marido para matar aquele monstro voador. Como é, Alberto? Abrir uma tampa de um vidro apertado. Abrir uma tampinha, aquela tampinha que vem com lacrezinho, que vem na pressão. E vai comer ou vai comer vidro, é? Tem que ter um marido nessa hora. Tem que ter um super maridão nessa hora. No caso, assim, depende. Se for uma mulher que tem 1,80 m, aí a gente negocia, não é, Tiago Desse? Para ajeitar uma telha, ela não precisa nem subir na escada, ela só levanta o braço assim, vai. Mas, gente, Deus não fez o ser humano para viver só. Deus fez o homem e a mulher para viver em comunidade. É por isso que não é bom que o homem ou que a mulher esteja só. É melhor serem dois do que um só. Salomão vai dando os exemplos. Olha, na noite fria, se forem dois na cama, vão se aquecer muito melhor. Pode ser até magrelo feito eu, mas uma costelinha fura, mas esquenta também.
Esquenta, fura de vez em quando, né? Ponta de osso esquenta. Fura de vez em quando, espeta, mas esquenta. Veja, homens, vá para uma guerra, vá para uma batalha e imagina a situação que se você vai na direção do inimigo, mas você não protege a sua retaguarda, você pode ser atacado pelas costas. Mas se forem dois, vai um com a arma para frente, um com a arma para trás, e um vai protegendo o outro. Deus não faz nada pela metade, meus irmãos. Se Deus fez dois, é para que sejam dois, não três, não um, dois. Se um cair, o outro levanta. Se um, eu lembrei, eu preparando essa mensagem, eu me lembrei, Flaviano, é porque, graças a Deus, Flaviano acho que não pegou essa geração. Eu acho que só quem pegou isso aqui foi eu, Alberto, o Diácono Deison e o Diácono Marinho. Ali, pelos nossos 15 anos ali, quando acabava o gás em casa. É nada, Estrela. Aí o gás acabava, a gente só tinha um botijão em casa de gás. E não passa, não é como hoje, que você liga e o camarada vai lá levar dentro da sua casa, do apartamento, troca para você a válvulazinha. Não. Você tinha que tirar e você tinha que comprar um botijão de gás cheio. Só que só vendia onde? No depósito. Ou então no posto de combustíveis. Só que o posto de combustíveis sempre ficava longe lá de casa. E eu pegava aquele botijãozinho de gás vazio, Vitor, de academia. Pegava um botijãozinho, botava aqui nas costas. Na ida era bom. O botijão estava vazio. O ruim era na volta. Com o botijão cheio e o bicho pesando aqui no ombro. Que se de 13 quilos, quando a gente chegava em casa, ele estava com bem com 1 tonelada. O bicho ficava pesado. Já fez isso, Diácono Marinho? É muito isso, hein? Quando tinha um carrinho de mão era bom. Mas quando não tinha, era no ombro. Quando chegou o carro de mão, já estava profissional. Aí já era rico já, rapaz. O posto de gasolina ficava numa subida de uma ladeira, rapaz. Só que ficava lá na parte de cima da ladeira. A pessoa para subir com aquele gás, na ida, beleza, subia a ladeira, cansava. Na volta, para segurar o peso daquele botijão, era sufoco. Era sufoco. E quando chegava em casa, já tinha que trocar o botijão, viu? Era complicado. Hoje em dia está bom demais. Quando acaba o gás, aí as irmãs ligam para lá, para a central de gás, eles vão lá, levam, o motoqueiro vai lá, leva, troca, já vê se está com vazamento ou não. Está tranquilo demais. O YouTube vai ensinar, se você colocar aí no YouTube lá, vai ensinar. E tem umas casas que tem gás encanado, melhor ainda. Aí não tem nem que estar pedindo gás. Mas antigamente era mais sofrido o negócio, mas era bom também, quem ficava com os braços fortes. Tranquilo. Veja, irmãs, Deus não te fez para ficar sozinho. Pastor, eu tive decepções na vida. Faz parte, porque nós vivemos num mundo caído, irmãs. As frustrações, elas nos acompanham. Mas esse conselho de Deus continua valendo até hoje. Melhor são dois do que um só. Quantas e quantas vezes, irmãs, você já não precisou desabafar com alguém? No caso de uma mulher casada, quem é seu confidente? É o marido. Do mesmo jeito eu digo para os maridos, a sua confidente tem que ser a sua esposa. Para os que estão solteiros, às vezes você tem a mãe, às vezes tem o pai, e sempre você vai ter o seu pastor para poder fazer esse aconselhamento, esse momento de desabafo. Faça, chame seu pastor, pode chamar. E se não tiver uma xícarazinha de café de nada, não precisa nem ter biscoito. Se tiver só o café, já está bom demais. Mas também se não tiver, a água resolve, viu? A água resolve. Mas olha, não ache que melhor é ser mãe de pet, é ser pai de pet. Não ache que melhor é ter como melhores amigos os livros, porque isso é mentira que o mundo tem ensinado, meus irmãos.
Isso é uma mentira satânica, diabólica. Seu melhor amigo não é um cachorro. Seu melhor amigo não é um livro. O seu melhor amigo é Jesus. O seu melhor amigo é Jesus. Nem cachorro, nem livro, nem carro, nem nada. É Jesus. Se apegue com Jesus. Mas esse texto termina, meus irmãos, essa visão meio perturbadora de Salomão, trazendo um clareamento de visão para a gente. Olha, nem invejoso, nem ganancioso e nem solitário. Sabe por que você não pode ser nenhum desses? Versículos 13 a 16 de Apocalipse, por favor. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. O ganancioso, o invejoso, aquele que só quer juntar para si, não quer dividir com ninguém. Quando você morrer, quem é que vai se lembrar de você? Se você vivia uma vida solitária, ninguém vai se lembrar de você. Você não vai ter uma pessoa para chorar no seu velório. Você não vai ter ninguém para segurar na alça do seu caixão. Você não vai ter uma pessoa sequer para visitar você se estiver internado no hospital. Ou se você estiver adoentado em casa, não vai ter ninguém para lhe fazer uma visita. Sabe por quê? Porque você vai ser esquecido. Porque você optou por viver uma vida solitária, expulsou todo mundo de perto de você, porque você é uma pessoa invejosa, porque você é uma pessoa gananciosa, e ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa invejosa. Por outro lado, tudo aquilo que você acumulou, tudo aquilo que você juntou, você vai levar o que mesmo depois da morte? Vai levar nada. Oi? Vai levar terra na cara somente. E virar pó, porque você veio do pó e para o pó vai voltar. Eu digo você, meus irmãos, mas não é para ninguém dessa igreja diretamente, porque eu sei que ninguém aqui é desse jeito. Mas isso serve de ensinamento para a gente, para nós transmitirmos isso para outras pessoas. E se por acaso um pensamento desse surgir no seu coração, que você diga assim: Senhor, arranca esse pensamento do meu coração. Você vai ser esquecido um dia. Essas coisas que você passou toda a sua vida juntando, todo esse esforço do seu trabalho, muitas vezes até de forma desonesta, você não vai levar nada disso. Oprimindo pessoas, sendo gananciosa, você não vai levar nada disso. Outra pessoa vai tomar o seu lugar. E ninguém vai se lembrar mais de você. Ninguém. As pessoas vão fazer questão de apagar da memória delas pessoas como essas. E olha, e para que isso também não se torne orgulho para o nosso coração, saiba que quando nós passarmos, outras pessoas ficarão no nosso lugar. Mas se elas cometerem os mesmos erros que nós cometemos, elas também passarão e também serão esquecidas. E vai se levantar um outro no lugar. Isso não vai ter fim. Isso não vai ter fim. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, meus irmãos, trazendo uma reflexão daquilo que Salomão tem escrito aqui nesse texto. Olha, olhando para cima do sol, Flaviano Lira, trabalhar é bom, é importante. Importante também é não se deixar corromper por esse sistema corrupto, maligno, maldoso.
O importante mesmo é você trabalhar, usufruir do seu trabalho, junto com seus familiares, com pessoas que você gosta e que gostam de você, tendo boas amizades, tratando bem as pessoas. Se for o caso, comendo pão com quitute, ou comendo filé mignon, ou comendo picanha lá no churrasco, tanto faz, desde que isso seja feito de forma lícita, porque isso vai trazer satisfação para a tua vida, e de preferência com outras pessoas, porque o churrasco, Daniel, só presta com muita gente, né? Para a gente rir, brincar, se alegrar. Churrasco sozinho não tem graça, não dá vontade nem de acender o fogo. Presta não. Você não foi feito para viver só. Mas se o que você conquistou foi debaixo da permissão do Senhor, foi bênção de Deus, usufrua isso com outras pessoas. E não adianta ter inveja das pessoas que têm mais do que você, porque você nem sabe como é que essas pessoas conquistaram o que têm. Mais importante é ser satisfeito com aquilo que Deus te deu. E se você puder trabalhar e conquistar de forma digna, honesta, amém, amém. Eu termino com algumas aplicações aqui, meus irmãos. Primeiro, não se deixe levar por essas ideologias políticas que daqui a pouco vai começar, porque esse ano vai ter eleição. Não se deixe levar por promessas enganosas, porque via de regra isso só fica na conversa. As pessoas depois que prometem mundos e fundos, depois vão acabar apertando a corda. E sabe no pescoço de quem? No nosso. No nosso. Trabalhe. É melhor você ter um pouco de forma honesta. É melhor você morar numa casa de 2 quartos ou de 1 quarto só, de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro, que foi comprado ou que é pago o aluguel de forma honesta, do que você morar num palácio construído ou comprado à custa de corrupção. Uma segunda aplicação, gente. Você até pode ter momentos de solitude. Pastor, nada é isso. Você até pode ter momentos de uma solidão por um tempo determinado, por um tempo limitado. Às vezes, para você meditar, tomar decisões, para você pensar na sua vida, o que é que eu vou fazer agora? Qual é a decisão que eu preciso tomar? E você faz isso sozinho, às vezes. É até bom você ficar um pouquinho de silêncio. Eu sempre digo isso para ler a sua Bíblia, ou para você orar. Vá para o seu secreto, ore no secreto em silêncio, com tranquilidade, com solitude. Leia a palavra de Deus tranquilo. Eu sempre recomendo para os casais, leia em dupla, o casal. Se você for solteiro ou solteira, leia sozinho, tudo bem. Se for a mãe com as filhas, leia com as meninas. Mas tenha um tempinho determinado, limitado. Mas vida de solidão não, gente. Como Salomão bem disse, um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de arrebentar. Você quer ver um exemplo? As mulheres aqui que têm cabelo mais comprido, eu acho que todo mundo aqui já fez trança, não já? Não divide em 3 pedaços o cabelo, né? 3 partes para fazer aquela trança assim? Eu sei porque eu via minha mãe fazendo na minha irmã mais velha, quando era molequinho. E aí, aquilo ficava mais resistente. Uma corda, quando você dá 3 dobradas nela assim, fica muito mais firme do que você pegar só um fiozinho fininho. Estabeleça, crie elos de amizade, amizades firmes, amizades boas, amizades confiáveis, assim como essas que nós estabelecemos aqui nessa igreja. Crie boas amizades, confie nas pessoas certas e peça que Deus traga para perto de você boas pessoas, mas também aqueles emazelados, diga: Senhor, leva para bem longe, leva lá para bem distante de mim.
Esse sem futuro para longe. E finalmente, meus irmãos, última aplicação. Não guarda orgulho no teu coração, não. Porque isso aqui vai passar muito rápido. Nem você vai ser lembrado depois. E nem você vai levar nada disso que você está gastando a sua vida para acumular, para ter, para ser, para possuir. Ao contrário do que o mundo diz, esse mundo não é dos espertos não, viu? Esse mundo é dos eleitos de Deus. Daqueles que foram separados por Deus para viver aqui por um tempo também. Porque nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Amém, gente? Amém. Vamos ficar.